Olá para você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente vai conhecer as histórias de um guarulhense que atua como voluntário em diversos programas de acolhimento de refugiados em várias partes do mundo. A gente vai falar com o cientista político, advogado e especialista em direito humanitário, Gabriel Bernardo. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Gabriel. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver assistindo. Para mim é um grande prazer aqui estar contando e estar colaborando um pouco com essa discussão tão importante hoje em dia. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Com certeza, Gabriel, é um tema muito relevante. A gente vai, à medida que a gente for conversando, as pessoas vão entender o porquê. Mas vamos começar essa história com as suas origens. Você nasceu aqui em Guarulhos, né? No bairro do Macedo, mas tem toda a sua formação na cidade de Londrina. Quero que você fale rapidamente sobre a sua experiência aqui na cidade de Guarulhos e também o que levou você, a sua família, até Londrina. Eu nasci em Guarulhos e costumo dizer que não é São Paulo, é Guarulhos. Aquela cidade do aeroporto, isso, Guarulhos. E cresci, meus primeiros 14 anos da minha vida, nasci e cresci em Guarulhos. E quando eu comecei a me entender por gente, quando eu comecei a ter uma noção, acho que uma das primeiras lembranças que eu já tenho, assim, quando eu era pequenininho, 4, 5 anos, a casa onde eu morava ficava mais ou menos na linha de onde passavam os aviões, né? Então, a cada 3, 4 minutos passava o avião, e eu me lembro claramente, assim, de criança ficar olhando, assim, para os aviões e ficar assustado, assustado, mas impressionado também, né? E como todo guarulhense, acredito que nos anos 90 deve ter ido lá para perto do aeroporto e ficar olhando os aviões naquele gramado ali perto do aeroporto. Então essa coisa do ir e vir do avião sempre me chamou muita atenção. Eu ficava perguntando, poxa, de onde que vem essas pessoas? O que elas trazem na bagagem? As culturas que elas têm, enfim. Isso parece que eu não percebia, mas foi me formando um pouco o meu caráter, né? E quando eu tinha 14, 15 anos, o meu pai, na época, ele trabalhava em um banco, e aí ele recebeu uma proposta. A gente já estava buscando um pouco, minha família já estava buscando um pouco sair de Guarulhos, porque apesar de gostar muito das minhas origens, a gente sabe o quanto é trânsito, violência, o tempo que se gasta, a confusão, sujeira, poluição. Então, a gente tinha uma tia minha que morava aqui no interior do Paraná, e a gente sempre teve esse desejo, assim, puxa, ter uma vida um pouquinho mais tranquila. Não foi fácil vir embora. Me lembro claramente que foi uma dos desapegos maiores que eu tive que ter na vida, porque ficavam os amigos, fica a outra parte da família. E aí nós viemos aqui para Londrina por essa proposta de emprego, mas também por um desejo da família de ter uma vida um pouquinho mais tranquila, assim. E aí a gente veio para cá, e aqui no norte do Paraná a terra é vermelha. Então quem é de Londrina, eles dizem, o apelido é pé vermelho. Então eu posso dizer assim que eu sou guarulhense, mas que o meu pé foi avermelhando durante o tempo. E agora me conta uma coisa, né? O voluntariado, quando que ele entrou na sua vida? Em que momento? Qual foi a situação? Olha, quando nós mudamos para Londrina, meus pais, a primeira coisa que eles foram decidir foi a escola onde eu e minha irmã iríamos estudar. E aí eles escolheram uma escola, nós escolhemos uma escola, nós participamos dessa escolha, e nós escolhemos uma escola que tinha, sem que a gente soubesse, tinha também um projeto de voluntariado já para os alunos, né? Era um processo todo, desde a educação fundamental até o ensino médio, e logo que eu entrei, a gente mudou no meio do ano, em julho, então eu era um peixe fora d'água, com um sotaque diferente, né, numa cidade que é um bairro de São Paulo, Londrina, é pequena para os padrões de São Paulo. E aí eu encontrei no setor de voluntariado e de pastoral da escola que eu entrei, uma possibilidade de criar essa nova identidade, de ter novos amigos, de poder me assentar mesmo aqui.
Então foi por ali que entrou o voluntariado, desde o meu segundo ano de ensino médio, comecei a participar de atividades de voluntariado na própria escola, e eu costumo dizer que o voluntariado ele é viciante, né? Você começa a fazer e você não consegue parar mais, você quer sempre ir além, quer sempre expandir. Então foi nessa vinda para Londrina, no intuito de me enturmar e de fazer novos amigos, que eu me envolvi com o setor de pastoral, que eles ofereciam essas atividades. E ali eu me encantei, me apaixonei totalmente. Legal. E como que você realizava esse trabalho? Que tipo de trabalho voluntário você fazia nesse período? Olha, nesse período era tudo muito indicado pela própria escola. Então, a própria escola tinha projetos. Vou dar um exemplo para você. Durante a Páscoa, iam os alunos para uma comunidade carente, faziam 3, 4 dias de trabalho voluntário nessa comunidade, nesse bairro carente. Então, visita as casas para conversar com as famílias, ver as necessidades. Sempre tinha um gesto concreto. Então, a gente, sei lá, reformava a pracinha, fazia alguma coisa concreta, assim, real, e também atividade com as crianças, né, que era sempre o mais gostoso, o mais legal de fazer era uma atividade com as crianças. Conforme eu fui crescendo, 2, 3 dias, um fim de semana na Páscoa, por exemplo, que eu dei esse exemplo, viraram uma semana, então sempre nas férias de janeiro a escola proporcionava para nós alunos essa possibilidade de ficar lá uma semana de janeiro, que sempre era a semana do meu aniversário, diga-se de passagem, e então a gente ia para vários lugares. E aí, como é uma rede de ensino, a gente ia juntavam todas as escolas e iam para uma cidade, para Ribeirão Preto, para Curitiba, para Maringá, já teve também aqui em Londrina. Então, todas as férias eu fui acostumado, além do dia a dia, do meu voluntariado, que eu sempre pegava uma tarde, um fim de semana, alguma coisa assim, a essas atividades. E como eu disse, conforme você vai se abrindo, a coisa vai acontecendo e fica viciante mesmo. Agora me conta uma coisa, na tua formação, ela teve alguma coisa a ver com a tua experiência com o voluntariado? Porque você fez o curso de Ciências Sociais, né, que inclui Ciência Política, e você também fez o curso de Direito. Essa sua experiência na rotina de voluntariado teve alguma influência na escolha dos cursos que você fez? Se você perguntasse isso para o Gabriel de 16, 17, 18 anos, ele ia falar, imagina, de forma nenhuma. Hoje em dia, né, Saramago diz que para a gente enxergar a ilha, a gente tem que sair da ilha, né? Então, sim, hoje em dia eu vejo que a minha escolha profissional, as escolhas de vida que eu tive foram totalmente influenciadas por essas experiências, sem que eu percebesse. Então eu ia, participava das atividades, ficava uma semana aqui, um fim de semana ali, e quando eu voltava para casa, aquilo ficava ressoando, né? A experiência nunca acaba quando ela termina, né? Aquilo ficava batendo, ficava ressoando. Então eu percebi assim que qualquer que fosse a escolha profissional que eu fosse ter, hoje em dia eu consigo enxergar dessa forma, teria que ser algo voltado para o outro. Eu não ia conseguir, Gabriel, não ia conseguir ter um emprego no qual eu simplesmente trabalhasse das 8 às 18, ganhasse meu dinheirinho, tranquilo, não. Eu ia tentar fazer com que a minha escolha profissional, os caminhos que eu fui escolhendo, tanto na universidade como depois, tivessem imbuídos desse servir o outro, né? Desse dedicar-se ao outro. E mal sabia eu que tudo que foi acontecendo depois e as escolhas que foram sendo colocadas para mim também estavam todas conectadas. Hoje em dia, de longe, a gente consegue enxergar, né? Uma peça do quebra-cabeça nunca faz sentido sozinha, mas de longe a gente começa a ver, vai montando e fala, olha só, por isso que aconteceu isso, depois aconteceu isso, e a coisa foi indo. Então, sim, com certeza, as experiências que eu vivi foram me forjando nas escolhas que eu fui fazendo. E agora, a sua primeira experiência de voluntariado internacional foi lá no Sri Lanka. Conta para mim como que você teve esse primeiro contato com o voluntariado internacional e se você teve alguma participação ao decidir o lugar para onde você ia. Olha, acabando o ensino médio e entrando na universidade, eu continuei com o meu voluntariado, eu fazia Ciências Sociais de manhã e Direito à noite, e a universidade que eu estudava à noite era do mesmo grupo da minha escola, da escola que eu fiz o ensino médio. Então eu pude dar sequência na minha formação, no meu voluntariado, e quando eu terminei a universidade, é aquele momento, a gente costuma dizer, né, o problema não são os 4 anos, o problema é o 5º ano. Quando você deixa de ser o futuro da nação, um estudante, começa a ser o problema social, o desempregado.
E nessa passagem eu percebi, puxa vida, agora é hora de dar um passo além, né? Eu já tinha feito tudo aquilo, e toda vez que eu voltava para casa, eu ficava pensando, puxa vida, a Dona Maria, lá que eu passei a semana na casa dela, ela ainda está sem chuveiro, ela ainda está com aqueles mesmos problemas. Será que não é hora de dar um passo a mais? Será que não é hora de ser voluntário 24 horas por dia? E exatamente nesse momento estava se organizando o voluntariado internacional dentro dessa instituição que eu estava envolvido naquele momento. E aí acabou de eu escrevendo um e-mail, a pessoa falando, puxa, a gente está precisando de alguém mesmo para ser o primeiro, o cobaia, digamos assim. E aí foi um ano todo de 2013 de preparação, porque uma das coisas que eu queria falar mais para frente, mas eu já antecipo, todo mundo vê o voluntário como, uau, desbravador de horizontes, né? Que lindo, vamos lá e conhecer outros mundos, e andar em cima de um elefante na Ásia, e conhecer novas culturas, e colocar vários pratinhos na parede. Mas tem um outro lado dos bastidores que ninguém vê, a saudade, a distância, as renúncias, tudo aquilo que você deixa de ter, de estar, carreira, momentos, né? Tem primos meus que nasceram eu não vi, meu afilhado crescendo, amigos que casaram eu não estive. Então tem um outro lado que, assim, você tem que estar preparado para essas renúncias, você tem que saber que, olha, tem um lado bonito, desbravador de horizontes, lindo, bacana, mas tem um outro lado que vai te pesar. E se você não tiver muito certo do porquê você está indo, vai chegar uma hora que você vai se questionar. Durante o ano de 2013, então, foi essa preparação do tipo, você quer ir mesmo? É isso mesmo? Você tem certeza? Quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes? O que você pode desenvolver melhor nesse período? Então, foi um processo bem legal de amadurecimento, de autoconhecimento que me ofereceram, porque eles não queriam simplesmente mandar um voluntário para lá e depois de 2 meses eu ligar e falar, me tira daqui, pelo amor de Deus, né? É um choque muito grande, é uma cultura muito grande, tudo é diferente lá na Ásia, a gente já vai falar sobre isso. E foi um ano de preparação. Ofereceram projetos que não deu certo, o primeiro projeto era na África, não deu certo, tudo mais. E a coisa foi desenvolvendo. Hoje em dia eu vejo, né, uma pecinha do quebra-cabeça que foi entrando, e deu tudo certo. E em 2014, em janeiro, eu fui para o Sri Lanka, que eu não fazia a menor ideia nem de onde ficava no mapa. A gente vai fazer agora um intervalo rápido, mas a gente já volta. E você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque eu estou super curiosa para saber o que ele encontrou lá no Sri Lanka e nos outros lugares em que ele atuou como voluntário. Então, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto Gabriel Bernardo, ele que é um guarulhense, voluntário em vários programas de acolhimento de refugiados em vários países do mundo, cientista político, advogado e especialista em direito humanitário. Gabriel, vamos voltar para o nosso assunto que estava tão interessante, a sua primeira experiência como voluntário internacional lá no Sri Lanka. Eu queria saber como é que foi para você. A experiência do Sri Lanka, para mim, é que nem a história que nós dividimos antes de Cristo e depois de Cristo. Para mim, tem a vida do Gabriel antes da Ásia e depois da Ásia. Eu costumo dizer que a Ásia é o planeta mais próximo da Terra. Porque é tudo diferente. Até coisas que a gente não consegue nem imaginar que sejam diferentes, são diferentes. Roupa, comida, costumes, relações sociais, tudo, absolutamente tudo. Então, era isso que eu buscava, mas é um choque muito grande, né? Você citou a questão da língua, e de fato chega um momento que é angustiante. Você não conseguir entender, não conseguir se comunicar. Eu me lembro que dos ensinamentos que eu puxei para mim mesmo, assim, no final da experiência, foi justamente isso. É que muitas vezes a gente fala, mas não expressa nada. E outras coisas que a gente não fala uma palavra, mas a gente eloquentemente está dizendo muita coisa. E só quando eu me vi numa situação como essa, no qual o vocábulo não dizia nada para mim, foi que eu comecei a ler e entender outras formas de falar. Foi uma experiência muito legal. Eu trabalhei com vítimas do tsunami. Naquele momento, 5 anos antes, aquele tsunami que aconteceu, 10 anos antes o tsunami tinha acontecido, e 5 anos antes tinha acabado a Guerra Civil
entre as etnias do norte e do sul. Né? No Sri Lanka eles falam singalês, como você disse, mas eles também falam tamil, porque tem uma grande parte da população que foi trazida pelos ingleses para produzir chá, porque os sri-lanqueses se recusaram a trabalhar para os conquistadores na época da colonização, e aí eles foram embora, e essas duas etnias ficaram por muitos anos em guerra civil. Então eu trabalhei tanto com crianças e adolescentes vítimas da guerra, como vítimas do tsunami. E duas situações que eu nunca tinha vivido no meu país. No Brasil, a gente não teve um grande desastre natural, ou a gente não teve um grande conflito. Né? Então, legal, eu fui durante muito tempo voluntário, mas não numa situação como essa. Né? Não afrontando isso, não num lugar que eu não falava a língua, num clima diferente, comendo mal. Eu perdi 10 quilos em 7 meses. Então, foi uma experiência muito, muito impactante, mas daquelas mais profundas mesmo que faz a gente revisitar e rever muita coisa na nossa vida. Que trabalho que você desenvolvia com essas pessoas, com esses refugiados, né? Nessas duas situações, tanto de guerra quanto do tsunami, que são duas experiências horríveis, né? Eu venho desse nosso padrão ocidental de pensar o fazer como fazer, eu preciso pegar, eu preciso fazer. E nas primeiras semanas eu ficava angustiado, porque eu passava o dia inteiro sem fazer nada, tomando chá e muitas vezes trocando ideia com as crianças e jogando bola, fazendo alguma coisa. Falei, poxa vida, eu larguei minha carreira para isso? Eu tô aqui para isso? E conversando com as pessoas que tinham o acompanhamento, todo mês eu tinha um processo de acompanhamento, eles falaram, o que é o fazer para você? E ali eu comecei a enxergar que o fazer era o estar. E é muito difícil na nossa cultura ocidental, e que o tempo é dinheiro e a gente não pode perder tempo. De repente eu me via estando com aquelas crianças que perderam tudo, adolescentes vítimas de uma guerra, eles se odeiam sem saber o porquê, e muitas vezes estar junto, falar, vamos bater uma bola aqui, vamos estudar um pouquinho de inglês. Fala assim, mas peraí, eu vou sentar na mesma sala de aula com o rapaz da outra etnia? Sim, a gente pode. Então eu não estava lá para resolver um problema de uma guerra étnica, e quiçá um dia eu chego num ponto em que eu consiga isso. Mas alguma sementinha de tolerância, de respeito, a gente conseguiu plantar a partir do esporte. Eu fundei um time de futebol com eles, né, no qual a gente jogava bola todos da mesma etnia, e o esporte é sim uma ferramenta de transformação absurda, porque a gente coloca regras únicas para todo mundo. O alto, o baixo, o gordo e o magro, a menina e o menino, não importa, a gente vai jogar bola junto. E isso você já coloca um ponto de partida muito legal. E dava aula também de inglês, e reforço também, na medida conforme eu fui aprendendo um pouco a falar, né? Mas, como eu disse, o mais importante daquele voluntariado do Sri Lanka, e também o que eu fiz na sequência, foi o estar junto, perder tempo com aquelas crianças. Isso foi o que mais me marcou lá. Na Tailândia também você teve uma experiência semelhante a essa do Sri Lanka, também foram pessoas nessa condição de refugiados de guerra. Como é que foi o teu momento ali? Foi. Na Tailândia, na verdade, não eram refugiados de guerra, mas eles eram imigrantes, porque a Tailândia, ela recebe muitos imigrantes de todos os países que estão ao redor dela, Laos, Camboja, Vietnã, e eu estava recebendo pessoas que vinham da antiga Birmânia, né, o Mianmar, que teve um golpe de Estado recentemente, mas que naquele momento eles estavam fugindo da crise econômica, da falta de perspectiva que existia no país, e a Tailândia é uma potência econômica naquela micro-região da Ásia, do sul da Ásia. Então eu trabalhava num campo de refugiados, mas a gente não pode nem juridicamente chamá-los de refugiados, mas era um bairro de imigrantes, que nós tínhamos uma escola para crianças imigrantes. O grande problema na Tailândia, ali onde eu trabalhei, é que aquelas pessoas não existiam. Né? Então quando a gente vê essas cenas dos refugiados chegando no Brasil, ou chegando na Itália, ou chegando em qualquer lugar, e documentando eles, mais do que controle, isso é dar existência àquela pessoa. E a partir do momento que você existe, você pode ter o direito a ter direitos. O grande problema ali na Tailândia é que o número que a gente nem conhece de refugiados e imigrantes estão ali. Então eles são cooptados por fábricas para trabalhar. Como eles não existem, eles não têm direitos trabalhistas, então eles simplesmente trabalham por $1, $2 pela simples sobrevivência, crianças, mulheres grávidas. E a nossa escola, o nosso grande desafio era fazer com que crianças ficassem mais do que
7, 8, 9 anos de idade na escola, porque aí as famílias já começavam uma pressão muito grande para que eles fossem para as fábricas também. Então foi um outro lado do refúgio, né? Não aquele que fugia da guerra ou de um conflito étnico ou de um desastre natural, mas aquele que fugia de uma condição de subdesenvolvimento, que é o que mais acontece hoje em dia no mundo, na verdade. Logo depois você teve um engajamento também com a Cruz Vermelha Italiana, né, na recepção de refugiados que cruzam ali o Mediterrâneo, da África, da Líbia, até a Itália, né, até a Sicília. Uhum. Conta pra gente como que foi essa fase sua de trabalho, né, você acompanhava esses desembarques. Foi uma experiência diferente, porque o trabalho que eu fui fazer na Ásia foi por 1 ano, então foi assim, tiro curto. E eu fui em lugares que já existia um projeto. Então eu cheguei e dei uma mão. Eu fui um colaborador, eu fui um voluntário. Na Itália, eu fui por um período mais longo e para criar um projeto, não existia nada. Então a minha vinculação com a Cruz Vermelha na Itália surgiu justamente nesse desejo de entender o que estava acontecendo. Esse fenômeno migratório do Mediterrâneo não é novo e continua acontecendo, mas se a gente quer dar uma resposta, a gente tem que entender a pergunta. Então, de onde vinham? Por que vinham? Como eram acolhidos? Como era a travessia do mar? Qual era o sistema de acolhida? Funcionava? Não funcionava? Para que a gente desse uma resposta eficaz e não dobrasse alguma coisa que já estava sendo feita ou pegasse um caminho que não era o mais adequado. E aí surgiu a minha vinculação com a Cruz Vermelha, trabalhei também nos próprios centros de acolhida para refugiados, dava aula de italianos para eles, utilizávamos também o esporte como uma ferramenta muito interessante de tratamento do trauma. Essas pessoas, sobretudo na Itália, eles têm um trauma muito grande, o mar, o medo, o próprio motivo que fez com que eles saíssem, uma perseguição religiosa, uma perseguição política, étnica, é uma viagem muito longa, e o trabalho que eu fazia especificamente com a Cruz Vermelha era no porto, no processo de recepção dessas famílias. Então eu ficava tanto responsável pela parte sanitária, então pessoas com fraturas, mulheres grávidas, enfim, uma série de questões sanitárias que existiam naquele momento, como também a reunificação familiar. Tinha um processo na Cruz Vermelha muito legal de tentar colocar as famílias juntas, porque quando um barco é resgatado no meio do mar, não dá para imaginar que assim o pai que é resgatado vai para um lado e a mãe vai para outro e o filho vai para o outro. Então, é um grande problema esse de famílias separadas, né? Então tinha esse processo também de reunificação familiar, depois nos centros de acolhida. Você deu uma palestra no TEDx Macedo e você falou assim, né, são dados da Organização das Nações Unidas e também da Acnur, que tem quase 80 milhões de refugiados se movimentando no mundo. E foi um boom nessa última década, né? Dobrou a quantidade de refugiados. Você, com a sua experiência, né, no trato com os refugiados, como que você interpreta essa situação esse número tão elevado de refugiados de 2010 para 2020? Bom, vamos lá. É que talvez a gente não tenha dados, mas o maior boom de refugiados que existiram no mundo foi os italianos vindo para a América do Sul, né? Eu até cito mesmo no TEDx Macedo, que foi uma grande alegria poder participar, que a nossa principal avenida de Guarulhos chama Paulo Facini, né? Um refugiado que fugiu, que escapou de uma guerra, de uma perseguição religiosa ou de uma condição econômica ruim que existia naquele período. Eu sou filho de refugiados. Talvez muitos dos que estão assistindo também são filhos de imigrantes refugiados. O que tem acontecido nos últimos 10 anos é que tem se intensificado 2 processos. O primeiro, conflitos estão ficando cada vez maiores, como, por exemplo, a gente assistiu na Síria, ou o que tem acontecido na Venezuela, então não só conflitos, mas crises econômicas e crises políticas. E as fronteiras, os muros estão sendo levantados, né? Se a gente pensar, tem um muro entre Estados Unidos e México, tem um muro entre Cisjordânia e Palestina e Israel. Então, é um duplo processo de mais pessoas escapando e menos pessoas e menos países disponíveis a acolher e receber. O que eu ressalto na minha fala lá no TED, já convido todo mundo aí que está assistindo terminando aqui, dar um pulo lá e assistir, é justamente isso.
que refugiado, a gente costuma ver, a narrativa é construída a partir daquele que está vindo, né? Então, nós estamos aqui no Brasil, os venezuelanos estão vindo. Vamos tentar tirar o nosso óculos e colocar o óculos dele. Por que essas pessoas estão fugindo, né? Há 20 anos atrás, a Venezuela era a Suíça da América do Sul. Eles estavam sentados num barril gigantesco de petróleo, né? Quem sabe no futuro os nossos netos serão os refugiados, a gente tem que escapar para o Uruguai, para a Argentina. Movimentação de pessoas é algo normal, sempre existiu e sempre vai existir. O que a gente tem que fazer não é bloquear, mas é gerenciar e olhar para essas pessoas como seres humanos. São seres humanos ali do outro lado. Não é aquele que está me invadindo. Assim como o próprio Paulo Facini um dia veio e enriqueceu a nossa cidade e tantos outros imigrantes que a gente poderia citar aqui. Tá certo. O tempo passou muito rápido, Gabriel. Foi uma delícia entrevistar você e compartilhar um pouquinho dessas suas experiências. E a gente gostaria também de parabenizar pelo seu trabalho tão importante, tão bonito, nesse cuidado humano com os refugiados de tantos lugares pelos quais você já passou. Obrigada e parabéns. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e que a gente lembre sempre, a mensagem é essa, né? Direitos humanos, não é porque tem uma nacionalidade, ou porque tem uma cor de pele, ou porque professa uma religião, não importa, são direitos porque somos humanos. E se as pessoas estão fugindo, elas estão precisando de acolhimento, de oportunidade, é isso que essas pessoas precisam. Obrigado e estou à disposição, sempre. Tá certo, então, você acabou de acompanhar a nossa entrevista com o Gabriel Bernardo, voluntário aí em diversos programas de acolhimento a refugiados. Então, convido você a continuar conosco com a nossa programação e te encontro na próxima edição do Ponto de Vista. Até lá!